Fala comigo, Tubarão do Mercado Financeiro, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, no final de janeiro eu lancei o desafio do faraó lá no meu Instagram. Vou colocar o vídeo aqui para vocês verem. Ó, então tá lançado o desafio do faraó, bater 10 mil no YouTube até o final de março. 10 mil no YouTube até o final de março eu libero a aula de panorama para vocês. Bom, e como você pode ver no vídeo aí, o que aconteceu? A galera tava me pedindo uma aula de panorama, como eu faço a minha análise pré-mercado para me preparar para operar no dia seguinte. E aí eu lancei o desafio, eu falei o seguinte, se a gente conseguir bater 10 mil inscritos até o fim de março, eu vou dar essa aula para vocês. E aí o desafio foi lançado lá no Instagram, eu tinha 4.650 inscritos, então a proposta era que dobrasse o número de inscritos aí no canal do YouTube. E vocês conseguiram. Hoje é dia 29 de março e a gente está com 12.700 inscritos. Então passou em 27% da meta. E cumprindo a minha palavra, estou aqui para gravar a aula de como eu faço a minha análise pré-mercado, como eu faço o meu panorama diário para operar todos os dias e como eu recomendo que vocês façam também. Afinal, a análise pré-mercado ela é muito importante para o trader. Por quê? Porque você ter um bom cenário traçado, você ter um panorama, é você ter um mapa do que você vai fazer no dia seguinte. Você vai ver que no meu panorama eu tenho uma série de perguntas que você vai respondendo passo a passo, fazendo a sua análise de volume, análise técnica, dados econômicos, calendário econômico, e isso tudo vai te colocar numa situação muito confortável para o dia seguinte, porque você sabe exatamente aonde você vai atuar vendido, se o mercado abrir guepado, o que você vai fazer, se o mercado abrir no ponto que fechou, se abrir um pouco mais para cima, você vai ter tudo isso já pré-estabelecido. Então aconteça o que acontecer, não vai ser surpresa nenhuma para você, você não vai ficar eufórico, ai caramba, e agora o que aconteceu? Não, você já vai ter tudo isso sob controle. E é assim que os grandes operadores que eu conheço, assim que os operadores de fundo que eu conheço que se organizam. Afinal, eles também têm um cenário macro ali pré-estabelecido e se alguma coisa acontecer fora daquilo, eles já sabem que postura eles devem tomar. Então, se você quer aprender a se posicionar, ter um cenário igual um operador profissional, igual um operador de um fundo, fica comigo nessa aula, vamos para a tela e eu vou te mostrar cada detalhe que você vai ter que seguir, vou te dar um mapa que você tem que seguir passo a passo, muito fácil, muito simples, para você montar o teu panorama, para você fazer o teu estudo pré-marketing. Então, bora para a tela. Bom, pessoal, então para começar a fazer o panorama diário, você tem que ter as suas bases. E eu divido o meu panorama diário em 3 bases. O que aconteceu no último pregão, o que está acontecendo no mercado macro e o que está acontecendo na economia. Por onde você começa, tanto faz, mas você tem que ter uma visão geral nesses 3 pontos. Economia, último pregão e mercado macro. Vamos começar aqui pela economia. Primeiro ponto, ocorreu algo de impactante desde o fechamento do mercado? Ou seja, saiu alguma notícia à noite, o Bolsonaro teve algum discurso, o Trump falou alguma coisa, teve alguma coisa de relevante após o mercado fechado? Não, não teve? Ok, vida que segue. Sim, teve? Então vamos ver lá. A próxima pergunta é se sim, ocorreu alguma coisa após o fechamento, isso afeta o ativo que eu opero? Se, por exemplo, saiu o balanço da Petrobras, cara, isso vai afetar o ativo que você opera? Muito provavelmente não, mas se sim, se afeta o ativo que você opera, você tem que se fazer algumas perguntas. Foi algo pontual ou ainda tem desfecho para acontecer? Ou seja, aconteceu e ponto, ou ainda vai ter próximos capítulos, próximos episódios, vamos assim dizer. Por exemplo, quando o Bolsonaro levou a facada no ano de 2018, que ele estava ali em eleição, você não sabia qual que era o que ia acontecer, se ele ia ficar vivo, se não, se ia continuar concorrendo à presidência ou não. Então isso tudo causa uma instabilidade muito grande. Agora, se é algo pontual, vem uma precificação, normalmente já na abertura, em relação àquele fato que aconteceu durante a noite, e o mercado vai seguir ali o movimento natural do dia. Dependendo do que for, não vai ter uma significância muito grande. Por exemplo, o mercado abre com gap e depois vem retornando ali pro movimento que ele já vinha fazendo anteriormente essa notícia. Agora, se é algo muito forte, por exemplo, o presidente, o Trump morreu, tá? Ele infartou à noite e morreu. É uma coisa mais ou menos pontual, porque já se sabe quem que é o vice-presidente, o que vai acontecer.
mas é um fato muito relevante, então isso provavelmente vai conseguir mexer com o mercado o dia inteiro. E como saber se é algo muito relevante ou não? Em primeiro lugar, você vai ver o quanto a mídia está dando de importância para isso. Se estiverem dando muita importância, naturalmente é um fato que vai ter mais peso. E você tem que acompanhar o mercado, tem que acompanhar quem são as pessoas que têm influência no mercado, para você ter a sua visão própria do que é sensacionalismo da mídia e o que é um fato realmente muito importante. Agora, se é alguma coisa que tem muita coisa para rolar, se o mercado não retroceder na primeira meia hora, tem grandes chances de continuar aí no sentido que veio o gap de abertura. Então o mercado já abre gapado e só vai puxar no sentido do gap naquele dia. E aí, nessa situação, eu prefiro sempre operar a favor do movimento. Então veja que de uma perguntinha simples ocorreu algo impactante depois do fechamento de mercado, você abre todo um desfecho. Segunda pergunta, no quesito de economia: quais são os eventos econômicos do calendário? E aqui eu sempre indico o site da Invest. O site da investing.com, para quem não conhece, é o site que eu utilizo todos os dias aí para ver o calendário econômico do dia. Esse site é gratuito, você faz o seu cadastro lá, consegue aplicar os seus filtros. Aqui no caso eu deixo só para notícias dos Estados Unidos, zona do euro e Brasil no meu, e fico atento aqui à importância. Eu fico sempre mais atento às notícias de 3 tourinhos, porque elas são de alta volatilidade esperada. Como eu já disse, o meu está em inglês, mas você vai acessar Investing aí no Brasil e você vai ter tudo em português. Você pode ver aqui os eventos da próxima semana. Então eu já sei que na segunda-feira eu vou ter uma notícia às 11 horas de vendas de casas pendentes dos Estados Unidos. Depois, às 11 horas, no dia 31 de março, eu vou ter outra notícia relevante. Na quarta-feira dessa semana, eu vou ter 3 notícias relevantes. Por aí vai. Diariamente, você tem que acessar o calendário econômico. Você tem que saber o que vai sair de notícia ali durante o dia. Por que que isso é tão importante? Por que você tem que saber quais são as notícias do dia? Porque se vai sair um número, se aquilo vai ter relevância para o mercado e pode causar volatilidade no mercado, você não quer estar posicionado no meio daquela volatilidade. Ou se você estiver posicionado, você vai estar propositalmente posicionado, tá? O que eu vejo muita gente iniciante que não olha calendário econômico do dia, aí o cara vai lá, pô, o que aconteceu? Eu estava posicionado, caiu 30 pontos no mercado, eu nem vi direito. E aí vai ver, o cara estava posicionado no horário do payroll, por exemplo, que acontece toda primeira sexta-feira do mês, que é algo muito importante. Outra coisa que você pode avaliar, fora do calendário econômico, tem algo para acontecer? Por exemplo, discurso do presidente da ONU, votação da reforma, swap cambial do Banco Central, divulgação de pesquisa eleitoral, e aonde eu recomendo que você veja essas informações. Lá no site da Invest, sai notícia a todo momento também, e tem o grupo do Telegram do BDM, que eu vou deixar o link aqui na descrição. É um grupo gratuito, você também pode ter a versão paga, mas no grupo gratuito eles já passam muita informação o dia inteiro, tá? Você entra no canal deles e vai ficar recebendo informações. E isso é muito bom para te deixar por dentro do que está acontecendo, os discursos políticos, swaps cambiais, coisas que você teria que pesquisar por conta própria. Chega ali, notificação, você já lê, já sabe o que é e já se prepara para o dia seguinte. Beleza? Esses são os 3 pontos aí que eu considero do lado econômico para poder fazer o meu panorama. Dados do último pregão. Primeira coisa que eu me pergunto sobre o último pregão: foi um pregão de tendência? Se sim, se foi um pregão de tendência, eu vou usar a VWAP do dia anterior como um ponto de referência para a continuação do movimento. Então, se você não viu a minha aula de VWAP, que está aqui disponível gratuitamente, eu vou deixar no card e você pode clicar e assistir como que eu utilizo a VWAP aí para poder me balizar. Não foi um dia de tendência? Ok. Houve alguma atuação relevante no último pregão? Se sim, em que nível de preço? E aí esse nível de preço vai se tornar um ponto. Eu vou anotar qual foi o player que atuou naquela situação para eu poder me ligar nele amanhã, se vai ser o mesmo player, se vai atuar no mesmo ponto. Após isso, voltou a testar aquele ponto ou player? Se sim, eu vou tomar nota de quão relevante foi aquele ponto, vou saber se respeitou ou não para poder levar ele como ponto para o dia seguinte. Ok? Então, são essas informações que eu busco saber do último pregão.
Outra coisa que é legal aqui de se colocar, quais são as frequências, quais foram as pernas no dia anterior. Então você vai pegar qual foi a maior perna e qual foi a média das pernas. São essas duas outras coisas que eu vou avaliar. E agora, vindo para a parte mais completa, para a parte do mercado macro. Eu vou me perguntar se o mercado no macro está em tendência. O que significa no macro? Eu vou avaliar ali num gráfico temporal mais longo, de uns 15 minutos pelo menos. Daqui a pouco eu vou abrir o Profit, vocês vão ver aqui na minha tela como eu faço isso em mais detalhes. Mas primeiro vamos tentar as perguntas que você tem que se fazer para fazer o seu panorama diário, para fazer o seu estudo pré-mercado. Se você responde que sim, que o mercado está em tendência no macro, desde quando está em tendência no macro? Ah, nos últimos 4 dias está em tendência no macro. Aí você vai vir e se perguntar quais são as frequências dessa tendência macro. E aí você vai utilizar um gráfico mais longo, de 15 minutos, 30 minutos. Se você for utilizar gráfico de Renko, você vai utilizar aí pelo menos um 8R, 10R até, para poder analisar suas frequências. Continuando as perguntas. Quando completa a próxima frequência? Né? Se as frequências macros estão de 100 pontos, aí você vai analisar e falar assim, falta 30 pontos para completar a frequência. Falta mais que 40% da perna? Se falta mais que 40% para completar a frequência macro, eu prefiro operar do lado da tendência. Operar comprado aí se estiver numa tendência de alta, operar vendido se estiver numa tendência de baixa. Não, falta menos que 40% da perna. Se você quer atuar a favor do movimento, você precisa aguardar completar a frequência e acontecer um pullback, ou você vai fazer scalpings baseado no fluxo, lembrando que está sempre próximo ali ao fim de uma frequência. Então você não vai querer alongar mais 50 pontos se falta 30 pontos para poder dar a perna de frequência. Quero atuar na contra. Você pode esperar o fim da frequência e se posicionar ali para pegar o movimento do pullback, ou você pode buscar uma exaustão, ou você pode buscar uma reversão da tendência. Inclusive, me deu uma ideia legal. Eu acho que eu vou fazer uma aula sobre exaustão. Se você quer que eu faça essa aula, deixa nos comentários, fala aí que você quer a aula de exaustão, de reversão, e já me deixa ideias aí de mais aulas que vocês querem ter também. Continuando aqui nas perguntas, essas duas já foram respondidas. Quantos ajustes direcionais a gente tem? Até 5? Ok, a gente pode continuar tendo. 5 ou mais, cara, é raríssimo a gente ter mais que 5 ajustes, 7 ajustes, cara, eu não vou trabalhar no lado direcional desse ajuste no dia seguinte, nem que a vaca tussa, porque é muito raro a gente ter 8 ajustes consecutivos. Pode ser que tenha sim, mas pelo histórico, pela probabilidade, eu prefiro trabalhar vendido naquele dia, prefiro trabalhar sempre buscando operações de venda, caso já tenha acontecido 7 ajustes direcionais na compra, eu vou buscar trabalhar na venda o dia todo, porque o que o histórico mostra, o que a probabilidade mostra, é que a probabilidade de ter um ajuste negativo naquele dia é maior. Esse é um parâmetro que eu utilizo aí de probabilidade para poder decidir que lado que eu vou trabalhar no dia. Quantos dias consecutivos de alta, né, se tratando de uma tendência de alta no diário, ou de quantos dias consecutivos de baixa, se tratando aí numa sequência de baixa, de uma tendência de baixa. Até 3, ok. Mais que 3, entra naquela mesma probabilidade do ajuste. A gente tem mais chances de ter um candle diário negativo. E uma observação é que o dia ele pode ser de alta ainda e ter um candle diário negativo. Como assim, Uriel? Imagina só que a gente tem 3 dias com candle diário positivo, um subindo, um mais alto do que o outro. E aí a gente abre o quarto dia com um gap de alta, digamos 40 pontos acima do fechamento do candle anterior, e vem caindo, só que ainda fecha acima do candle anterior. Então eu tive um dia de candle diário negativo e de alta. Então não pense que só por eu estar buscando esse candle diário negativo, o dia vai ser de baixa. E aqui a gente fecha as perguntas relacionadas a sim, o mercado está de tendência, e a gente vai começar agora a responder as perguntas do não. Se o mercado não está de tendência no macro, quais as perguntas você deve fazer? Bom, primeira pergunta, se o mercado não está de tendência, ele está consolidado. Aí você vai se perguntar desde quando ele está consolidado. Segunda pergunta, qual é a região de máxima dessa consolidação? Você deve analisar aí pelo volume profile,
ou pelos gráficos mais longos, gráficos diários, gráficos de 60 minutos pelo menos. Volume Profile é Volumetric Price no gráfico. Você também pode utilizar o Volumetric Price num período personalizado aí mais longo, ok? Qual a região de mínima da consolidação? Mesma coisa, vai analisar lá pelo Volume Profile, região de máxima, região de mínima e vai analisar pelos gráficos mais longos. Qual é o maior volume da consolidação? E aí você vai se perguntar, esse maior volume está próximo a algum extremo, da máxima ou mínima da acumulação, e vai tomar nota disso. Se estiver próximo à máxima da consolidação ou próximo à mínima da consolidação, isso pode ser um indicativo mais forte do lado que vai romper essa consolidação. Próxima pergunta. A consolidação está se expandindo? Como assim expandindo? Vamos lá, vou desenhar aqui para vocês. Se a consolidação está normal, ela trabalha dessa forma. Se ela está se expandindo, ela vem, rompe esse topo anterior aqui, volta para dentro, vai lá, rompe o de baixo, volta para dentro, vai lá em cima, rompe de novo, volta para dentro. Então você vê que ela vai tomando esse formato aqui, né? Vai parecendo um sino se abrindo. E aí, se ela está se expandindo, é bom que você atue nesses falsos rompimentos aqui e pegue essas pernas de volta, ok? Próxima pergunta é, a consolidação está contraindo? Se estiver contraindo, manter a paciência e atuar nos pontos de melhor payoff. Porque se ela está contraindo, vinha nesse movimento aqui, ela vai encurtando os movimentos e vai ficando com um range cada vez menor. E aí você tem que ter paciência para não ficar girando nesse meio e sendo estopado aí à toa, ok? E aí a última pergunta aqui, está havendo falsos rompimentos nessa consolidação? Não? Ok. Se sim, a gente tem que analisar se pode caracterizar uma acumulação ou uma distribuição. Se sim, se isso se caracteriza uma acumulação ou uma distribuição, você vai notar que tem falta de força para continuação de tendência e aí tem uma possível reversão a caminho. Você pode atuar nessa reversão, buscar pegar o rompimento dessa acumulação ou distribuição e atuar na reversão. Se não caracteriza uma acumulação ou distribuição, você pode ficar atento para um estouro e aproveitar a continuação de tendência após romper. Beleza? Agora a gente vai lá para o gráfico para ver como que eu faço a análise das pernas de frequência. Bom, analisando o mercado aqui dos últimos dias, eu tenho esse quadrado, esse retângulo, na verdade, né? Branco com as bordas rosas aqui, que é uma região consolidada. E aqui nos extremos, entre o 83, que é o fundo desse caixote, e o 68, para mim é uma região de decisão, se ele volta para dentro ou se ele perde esse caixote, vai engatar uma tendência de baixa. Aqui, entre 77 e 90, para mim é uma região para ele decidir se vai continuar a tendência de alta e aí vai buscar lá as máximas históricas de novo. Naturalmente, aqui dentro desse caixote, eu encontro um payoff comprador nessa região, vendedor nessa região. A partir do momento que rompeu o 90, eu vou tentar trabalhar comprado. E se romper aqui o 68, eu vou trabalhar vendido, numa possível tendência de baixa que começa, e aqui, óbvio, numa tendência de alta que pode começar. E enquanto o preço está aqui dentro desse caixote, sempre que ele chega aqui no fundo, eu vou trabalhar na compra, eu vou trabalhar na compra, eu vou trabalhar na compra. Quando ele se aproxima da máxima, eu vou buscar trabalhar na venda, eu vou buscar trabalhar na venda aqui. Aqui eu vou estar nessa região em observação no que está acontecendo para ver se eu trabalho comprado ou não. Inclusive na sexta-feira eu fiz esse trade de rompimento aqui, que me rendeu alguns pontinhos, depois o mercado consolidou e não evoluiu na tendência, foi parar de novo lá no ponto do 126, mas fica claro que aqui é uma região de resistência, quando ganha, volta a testar por cima. Aqui é uma região de fundo, deixou fundo duplo aqui, quando ganhou com gap de alta, voltou a testar aqui, olha aqui de novo, olha aqui de novo, olha aqui de novo. Então, para mim, essa região toda, ela é uma região de consolidação. Agora, ganhou esse caixote, eu vou buscar trabalhar na compra. Perdeu, vou buscar trabalhar na venda. Dentro dele, por ser uma região consolidada, eu vou trabalhar comprado, vendido. Se estiver chegando no extremo, eu vou buscar trabalhar na venda. Se chegar no extremo de baixo, eu vou buscar trabalhar na compra. Pernas de frequência. Vamos lá, as pernas de frequência mais macro. E esses últimos dias a gente estava com uma perna de frequência de aproximadamente 80 pontos. Lá no dia 20, sexta-feira da semana passada,
A gente deu uma pernada de 74, depois teve essa outra pernada aqui de 80 para cima, outra pernada de 80, ou seja, uma pernada de 74, duas pernadas de 80. Aqui embaixo mais uma, que foi lá de 65 pontos, dessa vez um pouco menor, já era parte da tarde e o mercado consolidou lá em cima, tá? Depois veio perder, buscou aqui 86 pontos, ficou consolidado o dia todinho aqui em cima, ficou consolidado dia 24 todinho em cima da nossa resistência, no ponto de decisão, entre 77 e 90, voltou para dentro do caixote, fez um pullback, perna de baixa, 90 pontos, fez um pullback aqui, voltou a testar fundo de novo, respeitando o ponto, e aí fechou lá com 63 pontos. No dia seguinte, abriu em alta, com 81 pontos. Eu já sabendo que o mercado estava trabalhando nessa frequência, eu não ia buscar compra aqui nessa abertura, pensando em levar mais 20 pontos para cima. Afinal, você já está no fim de uma perna de frequência, pode ir lá e completar 100 pontos e bater na resistência? Pode sim, mas a probabilidade é que já venha parando por aqui. E foi o que o mercado fez e deu mais o quê? Mais uma perna de frequência linda em cima de um suporte. Isso aqui é compra na certa, tá? Você repetindo frequências que vem fazendo no dia anterior, em cima de um ponto importante, compra na certa. Isso aqui eu tô falando das frequências macros, tá, pessoal? São as frequências maiores. Também tem as menores que você pode pegar aí e ter a sua média. 29 pontos, 30 pontos, mas aqui eu tô falando de uma coisa mais macro que a galera sempre tem mais dúvida disso. Aqui embaixo, a gente começou um movimento e fechou o pregão. No dia seguinte, gap de alta, 79 pontos, pertinho do ponto do 77, veio até o 73 aqui, já completando 79 pontos e meio, sabendo já que é uma perna de frequência, você vai buscar o movimento de exaustão, vai buscar pegar esse pullback aqui, pullback lindo aí de 27 pontos, ok? Então é assim que eu faço a leitura das minhas pernas de frequência macro, sem segredo nenhum, sem muito nhenhenhé, é tempo gráfico, linha para cá, linha para lá, mediu, calculou, faz a média da semana, pega as médias macros, as médias do dia e use as suas frequências para fazer as suas operações. Beleza? Bom, pessoal, como você viu nesse vídeo, muito simples, seguir o passo a passo ali que eu coloquei, você vai respondendo coisa por coisa, abre um bloco de notas, abre um documento do Word, vai respondendo, coloca um print, coloca imagem, faz o teu panorama ali bonitinho e no dia seguinte você vai estar totalmente preparado para lidar com qualquer tipo de mercado, com qualquer situação que venha acontecer. Você vai saber se você vai trabalhar vendido, se você vai trabalhar comprado, em que ponto você vai trabalhar vendido, em que ponto você vai trabalhar comprado, aonde você vai atuar num falso rompimento, enfim, o panorama ele vai te dar essa estabilidade. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tem muito mais conteúdo de qualidade aqui também. Deixa o like, comenta, compartilha com seus amigos, compartilha naquele grupo de traders que você conhece, que você quer ajudar. Muito obrigado por ter assistido e vejo você num próximo vídeo.